Política Impura. Um olhar sobre a semana. A todos as minhas melhores saudações. Hoje começarei este Política Impura com a referência a dois jornais de referência portugueses. O Expresso, o semanário mais lido em Portugal, um semanário de longa tradição de defesa dos valores essenciais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e o Público, um jornal também de referência em Portugal, pela sua qualidade, pela sua isenção e pelo seu nível cultural. O Expresso tem na sua primeira página como título Ódio Não. E o Público tem na sua primeira página como subtítulo Haddad sobe, Bolsonaro vence nos principais estados. Penso que são dois títulos que traduzem a realidade deste momento. Mas essa realidade tem de ser ligada a factos que ocorrem no mundo de hoje e que são essenciais para a compreensão da realidade no Brasil. Tivemos recentemente o assassino de um jornalista na Turquia. Jamal Khashoggi foi assassinado horrivelmente desmembrado, ainda vivo, pela ditadura sanguinária, corrupta da Arábia Saudita, e um conjunto de figuras proeminentes do Partido Democrata americano foram agora confrontadas com tentativas de atentados, entre elas o ex-presidente Barack Obama, que foram detectadas e felizmente não surtiram efeito. Tudo isto poderia ser sintetizado com o título de um grande filme do grande realizador Orson Welles, e esse título é A Sede do Mal. De onde é que vem esta sede do mal? No fundo, vem do egoísmo, da ganância, de alguns setores de classes dominantes a nível mundial que estão a conduzir o mundo para tempos de chumbo. Vamos começar pelo Brasil, porque o Brasil é o que nos diz mais respeito e que nos toca mais ao coração. Pode-se dizer muito dos erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, por Lula da Silva, falar de corrupção, embora o número de corruptos perseguidos pela Justiça do Partido dos Trabalhadores do Brasil é muito menor do que de outros partidos, e relativamente a esses partidos pouco se fala da corrupção. Podemos falar disso, efetivamente, que é algo a que o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil não deu a necessária importância ainda. Esperamos que dê agora, nesta parte final, e que dê, sobretudo, se for eleito presidente. Mas, para além do problema da corrupção, existe o problema da violência, e esse problema também tem de ser enfrentado no Brasil. A violência não pode ser enfrentada com mais violência. Violência contra violência, costuma dizer-se que ficam todos com os dentes partidos. E aquilo que Bolsonaro pretende é agir com violência apenas contra a violência, sem se interrogar sobre as causas da violência. Para ele parece que quem é pobre, quem está desempregado, é pobre e está desempregado porque não quer trabalhar. Mas não é assim.
grande parte do povo brasileiro não encontra trabalho. E não encontra trabalho por erros gravíssimos que vêm de longe, que o PT não conseguiu resolver como devia, que persistem e que têm de ser combatidos. Mas não é, de modo algum, com a política que Bolsonaro pretende levar a cabo, que eles são combatidos. Eu, por mim, entendo que os brasileiros que vão votar amanhã devem pensar essencialmente no seguinte: devem pensar neles próprios, no seu presente e no seu futuro, devem pensar no futuro dos seus filhos, devem pensar no futuro dos seus netos. E é esta reflexão a que vos convido aqui neste programa. Bolsonaro é uma pessoa completamente inculta e é sabido, ele próprio diz que eu não sei nada, mas vou trazer gente que sabe. Ora bem, Bolsonaro não sabe nada de muita coisa, mas sabe alguma coisa de violência e de agressividade. E essa violência e essa agressividade ele vai maniatá-las em seu favor no Brasil. Ele pode não conseguir instaurar uma ditadura como a ditadura militar, instituindo a censura, acabando com os partidos políticos e fazendo com que os militares, a ele afetos, dominem todo o aparelho de Estado. Ele pode não conseguir isso. Mas o que ele vai conseguir, com toda a certeza, aliás, ele já disse que o iria fazer, é algo semelhante àquilo que Duterte está a fazer nas Filipinas. Isto é, a criação de grupos ilegais paramilitares que atacam as populações indefesas e assassinam drogados, homossexuais e toda a gente frágil do país, todos aqueles que não se podem defender e que por eles são considerados marginais. Um novo massacre da Candelária, ou muitos massacres da Candelária, serão possíveis num Brasil de Bolsonaro. Por outro lado, ele diz que ataca a corrupção. Mas reparemos, se ele ameaça por uma coisa insignificante e por uma verdade manifesta, que é a forma como foi noticiada a difusão das notícias falsas, de que ele é o principal beneficiário e duvidamos que ele não tenha conhecimento e não seja agente disso, se ele só por isso ameaçou encerrar a Folha de São Paulo, imaginemos o que ele não fará quando houver notícias sobre corrupção no Brasil. E corrupção que pode ser levada a cabo pela sua própria família. Repare-se que o seu filho já ameaçou fechar de uma penada o Supremo Tribunal Federal. Um partidário de Bolsonaro ameaçou a própria Rosa Weber e está agora com prisão, com medidas preventivas da sua liberdade. E esse tipo de comportamentos, simultaneamente ameaçadores dos tribunais, que são, mal ou bem ainda no Brasil, ainda são algo, de certo modo, garantes da liberdade e dos direitos dos cidadãos, essas ameaças levadas a cabo sobre os meios de comunicação são os instrumentos essenciais das ditaduras, dos totalitarismos e da corrupção. Mas vamos a algo que é essencial quando falamos da política de Bolsonaro, porque para além da violência, para além da corrupção, os brasileiros estão angustiados com o seu futuro. E o que é que lhes garante Bolsonaro no seu futuro? Garante-lhes um Paulo Guedes a dirigir a economia e as finanças do país. E quem é esse Paulo Guedes?
Paulo Guedes é, neste momento, um administrador de fundos de pensões. Ele recentemente foi acusado de defraudar os fundos de pensões que administrava. Ele contesta, diz que um fundo de pensões efetivamente teve perdas enormes, mas que outros tiveram ganhos enormes. Não vamos por aí. Não vamos por aí por essa dúvida se fez perder fundos de pensões, fez perder ou ganhar os fundos de pensões. Vamos por aquilo que ele pretende relativamente à segurança social. E aquilo que ele pretende é aquilo que ele viu aplicado no Chile, onde ele foi professor na universidade, no tempo do ditador Pinochet. Ele foi um colaborador do ditador Pinochet, na universidade, que estava sob o domínio dos militares. Numa universidade onde centenas e centenas de estudantes e professores foram assassinados. Descobriu-se ainda há pouco tempo os restos mortais cremados de 15 estudantes assassinados na universidade precisamente onde Paulo Guedes lecionou. Ora bem, a ditadura de Pinochet e os seus Chicago Boys, repare-se que Paulo Guedes é um dos Chicago Boys, isto é, um dos alunos da Escola de Chicago do liberalismo absoluto do Milton Friedman, que pretende reduzir o Estado ao mínimo e fazer com que sejam os privados que detenham a totalidade ou quase totalidade do domínio da economia e o façam de acordo com a sua vontade e sem freios. Aquilo que sucedeu no Chile de Pinochet foi o seguinte. O ministro da Segurança Social de então, de acordo com o programa de Pinochet, decidiu privatizar todo o sistema de segurança social do Chile. Todo não. Todo menos o dos militares, que continuou público. Os militares que implementaram o sistema de segurança social privado, para eles quiseram um sistema de segurança social público e mantiveram o sistema de segurança social público. E o que é que sucedeu com o sistema de segurança social implementado pelos amigos de Paulo Guedes no Chile? Eles garantiram que o sistema de capitalização de que fala agora Paulo Guedes, que vai instituir um sistema de capitalização, isto é, cada um desconta para si próprio, garantiram ao povo chileno que no final da sua carreira contributiva iriam receber pensões de pelo menos 70% do seu último vencimento. O que é que sucedeu? Os fundos de pensões do Chile, neste momento, ainda com a ajuda do próprio governo chileno, estão a atribuir pensões que, na sua maior parte, andam por volta dos 30% do último vencimento daqueles que descontaram para a segurança, para os fundos de pensões. 30%. Há casos, muitos casos, em que anda pelos 15% dos descontos daqueles que descontaram para a segurança social. Ou para os fundos de pensões, melhor dizendo. Casos mais raros são aqueles que chegam aos 50%. Mas nenhum deles chegou aos 70% daqueles que Pinochet e os Chicago Boys, de que Paulo Guedes fazia parte, garantiram ao povo chileno. É isto que inevitavelmente sucederá ao povo brasileiro. Entretanto, os administradores do fundo de pensões recebiam dezenas de milhares de dólares de chorudos ordenados mensais, para além da corrupção que reinava nos fundos de pensões, dos desvios. Isto é, Paulo Guedes pretende instituir no Brasil a tragédia que a história já demonstrou existir no Chile. Será que os brasileiros não aprendem as lições da história e ainda vão atrás de um Paulo Guedes? Mas não só. Ele fala contra a corrupção. As suas empresas, as empresas de Paulo Guedes, estão sob suspeita.
E ele próprio reconhece que houve problemas com um dos fundos de pensões que ele liderava. Mas uma coisa é certa, ele ganha sempre com os fundos de pensões, porque ele, como administrador de cada um desses fundos, ele ganha na casa dos 6 dígitos em dólares. É essa ganância que leva Paulo Guedes e a direita a procurarem, de uma maneira odiosa, alcançar o poder no Brasil. E os brasileiros devem pensar bem no futuro, no seu futuro, no futuro dos seus filhos e dos seus netos, porque é esse o futuro que lhes reserva o Brasil. Repare-se que Pinochet, no final da sua ditadura, aceitou-se, pela pressão internacional, aceitou submeter-se a um julgamento eleitoral. E esse julgamento eleitoral fez com que ele fosse derrotado por uma maioria enorme de eleitores chilenos. Pode não suceder isso no Brasil. Não sabemos o que é que vai suceder. O domínio da comunicação social e o medo, não sabemos o que é que irá suceder no Brasil. Mas sabemos uma coisa, que Pinochet foi condenado por corrupção. Soube-se que Pinochet, que se dizia o líder do combate à corrupção, tinha milhões no estrangeiro, transferidos ilegalmente para o estrangeiro. E que a sua família tinha também milhões no estrangeiro, transferidos ilegalmente para o estrangeiro. Nada nos garante que o mesmo não venha a suceder com Bolsonaro e com a família dele. É esta a reflexão que não posso deixar de trazer aqui ao Política Impura sobre este momento. Uma reflexão que vai reportar-se também ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Khashoggi era um crítico do regime que domina a Arábia Saudita, um regime que é coberto da religião, domina o país de uma maneira tirânica, através da violência, da censura e do assassinato, como sucedeu com Jamal Khashoggi. Esse regime da família Saud, que era uma família, repare-se, neste momento a família Saud é uma das famílias mais ricas do mundo. No conjunto de famílias, provavelmente é a família mesmo mais rica do mundo. Esses Saud, no princípio dos anos 30, a família tinha um grande número de indigentes na família. Ao contrário, por exemplo, da Jordânia, em que os reis são descendentes do profeta Maomé, os Saud pertenciam a uma tribo de beduínos e os registros da sua família começam a aparecer cerca de 1400 apenas. Eles, precisamente porque eram apoiados pelos americanos e serviam os interesses de americanos no Médio Oriente, eles guindaram-se ao poder e neste momento são detentores de uma grande parte da riqueza mundial. E para eles não têm limites. Desde escravizar autenticamente as suas mulheres, desde impedir toda a liberdade de circulação e de informação dentro da Arábia Saudita, desde impor o salafismo, um extremismo religioso no seu país, apenas em seu proveito, desde depois de saquearem os recursos do petróleo e os recursos da própria Meca, do santuário da própria Meca, eles só conseguem manter-se no poder, não só com o apoio dos Estados Unidos, mas através da violência, de que o assassinato de Khashoggi é apenas um dos aspectos, aquele que marcou
os noticiários mundiais e que finalmente fez com que alguns governos europeus se manifestassem contra esta ditadura sanguinária e corrupta da Arábia Saudita. Mas, curiosamente, esse tiranete que continua à frente dos Estados Unidos continua a passar as mãos pelo lombo, como se costuma dizer, aos tiranos corruptos da Arábia Saudita. Finalmente, falemos então da América. É que se há algo que Trump conseguiu foi instalar o ódio na América. Fazer com que a sociedade americana se dividisse, em que a luta democrática deixasse de existir e fosse manipulada por apelos ao ódio e por mentiras de que ele é um manipulador. Ele fala nas mentiras dos adversários, mas ele é o primeiro agente das mentiras. E, nomeadamente, essas mentiras ridículas dele dizer que foi o presidente, ele próprio, não tem a noção do ridículo, ao referir-se a ele mesmo como o maior presidente da história dos Estados Unidos da América. Para ele o ridículo não tem limites. E apela ao ódio, às manifestações de intolerância. Agora que se aproximam eleições na América, ele manifestou intenções de combater estes atentados, mas estamos certos que não passará de meras manifestações pias de intenção, porque na prática não irá fazer grande coisa para combater estes atentados, porque estes atentados têm como origem o ódio, um ódio racial, um ódio classista, um ódio a tudo aquilo que é a igualdade e os direitos de todos os seres humanos à dignidade e à liberdade. Há uma parte da sociedade americana que manipula a comunicação social, que levou, conjuntamente com a Rússia de Putin, que levou Trump ao poder, e essa classe, que são os sucessores do Ku Klux Klan, do racismo ultradireitista, daqueles que praticavam a violência e o assassinato como modo de atuar na política, esses são aqueles que apoiam Trump. E são aqueles que levam a cabo estes atentados à democracia contra os maiores representantes, os mais importantes representantes do Partido Democrata Americano. O mundo vive tempos de chumbo. É importante que tenhamos consciência que estes tempos de chumbo se estão a alastrar. E aqueles que defendem os sagrados ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade tomem consciência disso e se unam para que os elevados valores que defendem sejam preservados no mundo livre, naquilo que resta ainda do mundo livre, e que sejam colocados no poder dos países que, infelizmente, ainda não fazem parte deste mundo livre em que vivemos, aqui na Europa, pelo menos. Eu, com esta mensagem emocionada, eu termino este Política Impura e saúdo novamente os meus amigos. Até à próxima semana. Política Impura. Um olhar sobre a semana.